Acho que agora foi, né? Sim, agora deu. Tá. Então, vou compartilhar aqui. Boa noite, pessoal, de novo. Para quem não estava aqui na sala ainda, a gente vai retomar, então, a nossa aula da análise dos sofrimentos. A gente parou na semana passada nesse slide aqui, que eu até fui rever hoje. A gente está bem certinho na metade, então conversamos metade e hoje vamos ver se a gente conversa outra metade, senão a gente finaliza na semana que vem. Esse conteúdo, então, que trata um capítulo do livro Plenitude, né, só para relembrar, da Joana de Ângeles, e a gente está discutindo essa análise dos sofrimentos nessa perspectiva dela, que alia tanto o budismo quanto o espiritismo. Então, essas duas análises, enfim, psicológicas, físicas, sobre o sofrimento. A gente está conversando que são os três tipos, né, que ela identificou: o sofrimento da impermanência e agora eu me fugi o outro. Estava esquecendo Sofrimento aqui por condicionamento. Isso, sofrimento por condicionamento. Aqui que eu tinha esquecido que eu tenho que aceitar o pessoal. Pronto, agora eu lembrei. Então, a gente está ainda na parte do sofrimento pelo sofrimento. Estamos conversando sobre ele. E vamos continuar a aula, conforme tiver as contribuições, as dúvidas, as falas. Fiquem à vontade para interromper, falar. Que, como na semana passada, a gente vai construindo uma aula mais de troca, assim, né? E não tanto só eu falando, né? Só aqui passando o conteúdo, né? Mais para a gente ir construindo junto esses entendimentos e também as nossas dúvidas, porque é um assunto que é muito, nos toca muito, né? Porque todos nós temos os nossos sofrimentos, as nossas situações que a gente vivencia. Então, não tem como dizer que estamos blindados disso, né? A gente é que tenta se blindar, né? Tenta se colocar, achando que vai se colocar num lugar seguro, mas estamos envoltos com tudo isso e muitas das vezes não sabendo lidar, né? Com esses sentimentos, com essas emoções, com as situações que chegam, né? O intuito da aula é esse, que a gente vá tendo essas trocas, colocando as nossas vivências para que a gente se identifique e veja que dá para mudar, que dá para transformar. Então, vamos começar com o primeiro slide, que diz assim: o homem, desde as suas origens sociais, aprende a ter medo, a conservar mágoas, a desequilibrar-se por acontecimentos de menos importância, desarticulando seu sistema energético. Passa de um aborrecimento para outro, cultivando vírus emocionais que facultam a instalação dos outros, degenerativos, responsáveis pelo agravamento das suas doenças. Então, aqui retomando bem aquilo que a gente conversou na semana passada, né? O nosso papel no desempenho do nosso organismo, né? Tanto da nossa mente quanto do nosso corpo físico, e muitas das vezes esse papel desempenhado como uma barreira, né, para as energias salutares, para as energias de amor que estão chegando para nós. Então a gente coloca essas barreiras e colabora, né, para que as doenças, vírus, bactérias, enfim, as diversas enfermidades que a gente está suscetível acabem nos acometendo, né, que a gente acabe sofrendo essas consequências. E até ontem eu vi um vídeo bem interessante de uma psiquiatra. Então, se eu falar aqui qualquer bobagem, eu vou tentar passar o que eu entendi, né, do vídeo, mas não sou da área, né, eu não sou mesmo.
Então, eu vou tentar passar o que eu entendi, que fez muito sentido e acho que vem colaborar com a nossa discussão aqui, né, com o que a gente está conversando. E ela era um vídeo que falava sobre as redes sociais, né, e essa nossa busca pelo prazer. Então, o que ela falou, tentando trazer de uma forma assim, né, do que eu compreendi. Ela colocou que no nosso cérebro, a mesma parte que é ativada para acionar o prazer é a mesma que aciona a dor. Eu não sei se todos já sabiam dessa informação, mas para mim foi nova e me encaixou assim muitas coisas. Então esse botãozinho, né, do nosso cérebro, ele é acionado todas as vezes que a gente está ali, né, nas redes sociais ou nas diversas fugas que a gente tem, que a gente procura, né, no nosso dia a dia, mas colocando então a rede social que a gente está ali, né, rodando o feed, né, passando as fotos das outras pessoas, enfim, se alimentando daquele conteúdo digital e aquilo nos gera um certo prazer, né, momentâneo de estar ali ao tempo todo condicionado naquela situação. E aí, ao final do dia, o nosso cérebro precisa equilibrar aquela emoção, já que ele foi tão estimulado para acionar o prazer, né, para estimular esses pequenos lapsos de prazer, ele precisa ter o equilíbrio da dor, porque a gente não se permitiu viver os momentos de tédio durante o nosso dia. Então, a gente não se permitiu, na hora que está esperando o ônibus, ficar ali contemplando os nossos pensamentos, ver aquilo que vem na nossa tela mental. A gente está ali no celular, a gente está ali, né, buscando algo para fazer para não ter esse contato com o tédio, né, com essa emoção. Então, ao final do dia, a gente se sente cansado, se sente esgotado, e nem mais aquele rolar do feed, né, ou o que quer que seja, nos traz prazer, porque o cérebro já está precisando equilibrar, também o que ela traz aqui nesse slide, né, a gente precisa desse equilíbrio, então vem a dor, né, vem essa sensação de insatisfação, de chateação, o tédio, enfim, como a gente queira chamar. Então, achei muito interessante essa explicação dela, que explica muitas coisas, né, da nossa vida, do nosso comportamento, e que a gente não se atenta, né, que a gente não observa. Então, aí eu comecei a pensar, né, sobre isso, e hoje estava pensando de novo, né, o quanto a gente está tão condicionado a isso, que a gente está sempre tentando se blindar, né, dessa dor, desse tédio, dessa insatisfação de ter que lidar com a nossa realidade, porque nada mais é do que isso, né? Se a gente está querendo buscar mecanismos, seja na internet, seja na vida, né? Seja numa compra de algo, seja numa pessoa, a gente está deixando de viver a nossa realidade, né? O que está ali por trás desses sentimentos, porque eu não quero ver isso, né? Isso me causa dor, sei lá, me causa sofrimento. Eu tenho que resolver uma situação, eu preciso fazer um movimento, né? Eu preciso me observar. E isso vai necessitar de um impulso meu, né? De uma vontade minha. Então, eu prefiro deixar isso de lado e continuar ali, né? Nesses mecanismos automáticos que acabam também tendo a sua artimanha de dor e sofrimento relacionado, porque não tem como fugir disso, eu preciso de um equilíbrio, meu corpo precisa desse equilíbrio, então, como a explicação dela, meu cérebro precisa desse equilíbrio e eu vou estar sentindo isso, queira eu ou não, né? Eu posso até tentar achar outra coisa que tente abafar essa sensação, mas ela vai estar ali porque ela precisa acontecer, precisa desse equilíbrio. Então, se a gente começar a olhar para tudo isso e se aproximar, né, se aconchegar nesses sentimentos que a gente entende como ruins e, enfim, entediantes, ou esses medos, né, as inseguranças que a gente tem, se a gente começar a se aproximar e olhar para eles, eles não vão ter, eles não têm, né, esse poder que a gente pensa que eles têm. A gente vai conseguir olhar e, e se aproximar no sentido de transformar eles olhando e não mais fugindo, né? Não fazendo com que eles aumentem, transformando para que eles sejam nossos aliados e que para a gente entenda
o porquê deles existirem ali. Então, só trazendo esse conteúdo do vídeo, achei que ele casou aqui também com esse primeiro slide. E vamos continuando, que ainda tem bastante coisa para a gente conversar nesse sentido ainda, dessa fala inicial. Os condicionamentos, as ideias pessimistas, as crenças absurdas, as ações vexatórias são responsáveis pelas tensões que levam à desarmonia. Evitando essas cargas, o sistema energético imunológico liberará de doenças o indivíduo e a sua vida mudará, passando a melhorar o seu estado de saúde. Então, todos esses condicionamentos, né, que a gente está suscetível, essa carga de situação negativa, né, esse lado sombra que nos domina e que a gente deixa dominar a nossa vida, eles nos levam, lógico, a esse desequilíbrio, porque estamos só nos aproximando de um lado, né? Não da totalidade do nosso ser. Então, estamos só focados nas nossas sombras, nos nossos instintos, impulsos, enfim, só sobressaindo esse lado e não evidenciando o nosso coração, né? O nosso eu ali interior que está clamando, né? Essa luz que está clamando para ser vista. Então, a gente está em desarmonia, né? Por isso que todas as situações que a gente alimenta, então, né, que surgem disso, né, desse lado sombra, elas conspiram para que isso seja cada vez mais amplificado, para que, de certa forma, a gente consiga perceber, né? Então, a dor vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que a gente possa, em algum momento, olhar para isso, né? Isso precisa ter a dimensão necessária, ou, enfim, a forma necessária para que a gente consiga olhar e ver, opa, né, para que isso realmente nos mobilize, né, nos mexa, nos tire ali dessa zona de conforto que a gente está tão acostumado. Então, tudo vai se desencadeando para cada um de nós, né, as situações nesse sentido, para que nos acorde, né, nos desperte. E quando a gente evita essas cargas no sentido de transformar, então trazer luz, né, para essa sombra, o nosso sistema imunológico também sente isso, porque a gente está carregando ele dessas energias salutares. A gente está curando as causas lá da origem, né, de todos esses problemas que se manifestam no nosso corpo. A gente está tratando os nossos sentimentos, as emoções que geram a partir também desses sentimentos, enfim, todo esse nosso campo mental, né, colocando em harmonia, né, esses pensamentos, essas situações ali que hoje vivem em caos. Então, colocando ordem nisso, né, colocando nós no nosso papel de senhor da nossa vida, né, senhor da nossa casa mental. Então, a gente começa a passar para esse estado de saúde, né? Então, a nossa vida muda, a gente sente essa diferença, e isso é perceptível em todos os campos, porque a transformação ela é unificada, né? Não vai só modificar um lado, vão modificar todos os aspectos. Então, se um aspecto está doente, se o corpo físico está doente, e isso aqui isso já foi falado várias vezes aqui na aula, né? Mas sempre é importante a gente lembrar, todo o nosso campo energético, a nossa alma também está doente, né? Porque a doença ela se originou lá e veio a se manifestar no corpo nesse estágio para que a gente pudesse então ver, já que a gente não conseguiu ver antes, né? Ver lá no seu início quando foi formado na sua origem, então se manifestou no corpo para que pudesse ser perceptível, né? Para que nos pudesse atingir de uma forma que nos causa realmente dor, né? Dores físicas. E, e essa transformação, então, quando acontece lá, na origem, ela vai se manifestar em todas as dimensões, né? Em todos os campos do qual a gente está envolto. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Estou aqui falando, falando. Parece que às vezes eu estou falando sozinha, mas acho que está tudo certo, né? Mas está bem claro, Claudine, tá? Por isso. Ah, tá. Bem tranquilo, assim.
Que às vezes eu penso, meu Deus, será que eu caí? Daí, mas não, tá tudo certo, porque acho que aqui a minha conexão tá dizendo que tá tudo bem. A Cris quer falar? Pode falar, então, Cris, aproveita. É que o teu raciocínio estava tão bacana que eu não queria interromper. Achei muito interessante essa. Até depois, se tu puder me passar o que tu assistiu, porque realmente, né, é aquela história do pêndulo que a gente fala tanto. Aí tu estimula muito, chega um momento que volta essa, né, essa força e a gente não se dá conta disso. Mas o que eu queria falar mesmo, desde o primeiro slide, é que como a gente vive mergulhado nessa ilusão de perfeição. Então, tudo que sai desse padrão de perfeição que a gente concebe, e essas forças vêm através da nossa família e do meio e tudo mais, e a gente vai aprendendo, como ele diz ali, né, a ter medo e conservar as mágoas, obrigada. E a gente desenvolve uma repulsa pela dor, né? E isso é muito sério, porque a dor, ela tem, o sofrimento tem uma função, e uma função muito grande dentro do nosso desenvolvimento, né? Então, como a gente tem essa ilusão de perfeição, de achar que tudo precisa estar bem, a gente, através desse mecanismo, a gente fica preso, né? Essa inércia, então a gente fica preso nessa superfície e realmente não caminha. Ou caminha a passos muito pequenos, né? Então, isso, a partir do momento que essa informação encaixar, eu acho que vai fazer muita diferença na nossa vida, de que as coisas não precisam ser perfeitas, ou seja, não tem como ser perfeito, né? A gente precisa abandonar essa ideia, porque não deixa de ser um hábito que a gente criou, né? De tudo tem que estar bem, né? Por que tudo tem que estar bem? É uma ilusão. Normalmente as coisas não estão tão bem como a gente imagina, né? E estão bem, sim, dentro da lei de Deus, porque é o impulso que eu preciso para crescer. Mas é isso, Clô, obrigada. Deu para tomar uma aguinha, pelo menos. Sim, deu. Muito bom. E isso é bem assim, né, que a gente funciona, fica nessa dependência, né? É uma dependência, assim, quase que um vício, né? De tudo, de tudo ter que estar bem ou parecer bem e perfeito, né? A gente não admite, primeiro para nós mesmos, né, que as coisas não estão bem e, sei lá, às vezes é um dia ou é um momento da vida ou situações que nos acontecem que vão nos tirar desse eixo, né? Mas por que que isso nos tira desse eixo? É nessa profundidade, como a Cris falou, que a gente não adentra, né? Fica ali na superfície, querendo que tudo se mantenha, né? Na nossa zona de conforto, para que nada altere, né? Tipo, deixa eu ficar aqui, que aqui tá tudo certo, aqui eu sei o que tá acontecendo. E na realidade não é assim que funciona, né? A gente é acometido por isso, não tem como. A gente só não se usa dessas informações para se observar como deveria, né? E ir a fundo nas questões, né? E ir a fundo nisso ali que nos está trazendo naquele momento a insatisfação ou as dores e os medos e sofrimentos, né? O porquê que aquela situação despertou aquilo, né? O porquê que eu tenho medo de enfrentar aquilo, porquê que eu me coloco atrás dessas barreiras. A gente fica só ali, né, na superficialidade, pensando, por que que isso aconteceu comigo? Porque tinha que ser daquele outro jeito, porque não foi esse jeito que eu imaginei. E aí, nisso, a gente perde a oportunidade de aprender, né? Que esse é o nosso objetivo. Então, voltando aqui para o slide que a gente estava, então ela fala de imediato ao prazer que gera sofrimento. Então, de imediato ao prazer que gera sofrimento. O cotidiano demonstra que a busca insaciável, aqui ela tudo a ver com a fala lá do vídeo, né, que eu iniciei a aula. O cotidiano demonstra que a busca insaciável do prazer constitui um tormento que aflige sem compensação. Quando se tem a oportunidade de fruí-lo, constata-se que o preço pago foi muito alto e a sensação conseguida
não recebeu a retribuição correspondente. Então é isso, né? A gente faz um esforço gigante ali de tentar manter tudo bem, porque eu tenho que estar ali sentindo aquele sensação de satisfação, de prazer, e esse esforço ele não vai se efetivar, né? Eu não vou atingir esse objetivo, porque eu estou colocando as minhas forças para o lugar errado, né? Ao invés de eu estar observando o porquê daquele sentimento que que eu fui envolvida, né? Que eu tô querendo negar e não sentir. Se eu parar e olhar para ele, é muito mais fácil eu transformar ele em algo positivo e sim ter uma transformação duradoura, né? Que vão me trazer sentimento, uma felicidade duradoura, sentimentos bons, do que eu ficar ali tentando mascarar, né? Maquiar a situação e só postergando para que ela continue acontecendo, né? Então, ela vai continuar ali num ciclo vicioso como uma forma de chamar minha atenção. E se eu não atento, né? Então, é aquilo, fica vindo as mensagens de todo jeito. Se eu não olho, se eu não vejo o que está vindo, começa a vir de outros, de outros, de outros, até que a situação final é esse desequilíbrio, então, do nosso que se manifestam no nosso corpo e, por vezes, na nossa mente. E aí sim a gente é obrigado, às vezes por uma doença, né, uma doença mais séria, a ter que olhar para tudo aquilo, ou ter que lidar com tudo aquilo, naquela forma que a gente construiu, né, durante, ao longo do tempo, nesse processo de negação. Ademais, há aquisições que proporcionam prazer em um momento para logo se transformarem em dores acerbas. E o responsável por esse resultado é a ilusão. A maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta, porque a vida, porque a vida é encarada. Na sua transitoriedade, os valores reais transcendem ao aspecto e à motivação que geram o prazer. Então, aqui ela já começa a entrar um pouco, né, na questão do sofrimento da impermanência. Então, naquilo que a gente quer manter a vida por tudo que a gente quer manter a vida com base na nossa máscara, né, na imagem que a gente cria dela. Então, essa questão da perfeição que a Cris colocou, né, de manter tudo bem, é uma delas, né, é uma forma que a gente lida. E quem está por trás disso, o cenário que se conforma nesse sentido é a ilusão. E a ilusão, ela aparentemente funciona, né, como um véu para esses nossos sofrimentos, mas é como um véu, porque eles não são resolvidos, eles são temporariamente, e muito temporariamente, né, dependendo da situação, mascarados por aquilo, mas eles estão ali atrás, eles estão prontos para serem vistos. Basta mais um movimento, basta mais uma situação para que eles se tornem aparentes, né? E para que a gente tenha que lidar. Então, colocar varrer a sujeira para baixo do tapete vai funcionar até o momento que a gente erguer o tapete. Então, não tem jeito, né? Não tem como fugir, né? Não tem como ficar adiando para sempre, apesar de a gente achar que consegue, né? Que a gente consegue burlar a lei, consegue burlar com o nosso jeitinho. Mas não é assim. A gente sabe que a todo momento a gente está sendo não cobrado, né? Porque não é essa a palavra, mas a gente está produzindo ou está sofrendo as consequências ou produzindo efeitos que lá na frente a gente vai ter que colher. Então, não tem como, né, a gente sair isento e achar que somos inocentes, né, na situação. Somos, sim, responsáveis por tudo isso que a gente decide definir na nossa vida com esse olhar, né? Então, se a gente quer olhar com essa ilusão envolto no meio de tudo isso, todas as situações e tudo que a gente determina como ruim, né, ou como sofrimento, vão acontecer justamente para que
esse véu caia e a gente olhe a situação, né? Para que a gente lide com ela e não fuja mais. Então, se eu escolher a forma ilusória, a vida vai me pedir verdade, né? Vai me pedir essa, esse olhar mais profundo da situação. Então, as situações vão começar a acontecer, né? A vida vai começar a se usar dos instrumentos que forem necessários para se fazer ouvir, para se fazer ver, né? Para que ela se faça nítida, já que está tão difícil para a gente entender, compreender, já que a gente está tão envolto, né, nessa cegueira, precisa que aconteça algo que nos dê aquela chacoalhada e acorda, né? Olha só onde é que você está nesse momento, né? Olha só como que tu tá se direcionando na vida, aonde que isso te levou. Então, esse é o sofrimento da impermanência, das coisas terrenas. Esfumam-se como palhas ao fogo, atiçado pelo vento, logo se transformando em cinza, flutuando no ar. Então, muito engraçado essa analogia da palha. A palha, a grimpa, enfim, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quando você joga a grimpa no fogo, ela dá aquela chama assim enorme, né, momentânea, que, nossa, você pensa assim, meu Deus, agora vou ter fogo para sempre. Mas passa alguns segundos, se for muito minutos, aquela chama já some, né, já diminui. E assim é a gente com esse mundo de ilusões que a gente vive, né? Com essa busca incessante do prazer. Tudo parece muito perfeito, muito feliz e muito lindo, mas logo isso tudo se esvai, né? Logo essa ilusão precisa dar espaço para a realidade, né? Não é que ela precisa dar espaço, a realidade tem um espaço dela e precisa ser vista. Não dá para ficar com esse véu e com essas máscaras que a gente fica se blindando, né? Esses locais que a gente fica tentando se colocar para sempre, né? A coisa, ela tá ali e ela se torna visível em determinado momento, queira a gente ver ou não, né? Então, isso vai definir a carga dos nossos sofrimentos que a gente vai estar levando para frente, né? Ou vai estar acumulando para ter que lidar em certo momento. A luta para possuir um automóvel último modelo expõe-no a compromissos pesados para o futuro. A imaginação estimula-o. Opa! A imaginação estimula-o com a ilusão da posse, para averiguar, passando o prazer que não tem condições para preservar o veículo adquirido, ou os móveis, ou a residência, enfim, tudo quanto é impermanente e brilha com atração apenas por um dia. Então, aqui um exemplo bem material, né, nessa relação nossa com a impermanência, porque está ligada com essa transitoriedade, né, que a matéria nos traz. Então, a gente tem, né, envolvido nessa ilusão que a gente vivencia, tem a mania de colocar a nossa felicidade ou a nossa satisfação, ou mesmo tentar acalentar os nossos sofrimentos com esses bens, né, com a compra disso ou com a conquista de algo. E quando isso é conquistado em determinado momento, essa felicidade dura pouquíssimo, né? Como essa chama ali da palha ao fogo, que momentaneamente dá aquela sensação, aquele auge, e logo se esvai, né? Logo eu tenho que lidar com todas aquela situação ali que eu fiquei tentando colocar para baixo do tapete, né? Tentando não enxergar, aquilo vem à tona. A insatisfação vem à tona, a insegurança, o medo, que eu preciso transformar isso e não esconder, negar, né? Eles precisam ser vistos para que a gente se modifique. Pode falar, Cris. Então, eu estava... Porque se a gente olhar para tudo isso, né? E ver que por trás
de toda essa vontade, esses desejos que a gente tem, existe uma carência muito grande, que faz com que a gente se coloque em situações difíceis, né? Como ela coloca ali. E o apego que a gente tem a todas essas coisas e a necessidade de ser aceito, de ser amado, e esse afastamento, então, tudo isso está por trás desse comportamento, do sofrimento. Só que ao invés de a gente buscar isso dentro da gente, a gente busca para fora, né? Isso a gente está cansado de falar aqui. Mas o importante, a minha fala, na verdade, é para que a gente realmente consiga perceber quais são as nossas carências. Porque é através desse desvendar do que eu necessito verdadeiramente que eu consigo sair dessa situação, né? Por exemplo, de querer mais, porque a gente quer mais tudo, né? Quer mais prazer, tem mais desejos, e vira uma bola de neve, como a gente costuma dizer, porque eu estou caminhando para o lado errado, para o lado emborcado, né? E quando a gente realmente começa a perceber que isso tudo é uma grande ilusão, porque é tudo transitório, né? Essa impermanência dessas coisas, e a gente realmente começa a acordar, né? A se olhar e ver o que me falta, né? Do que eu estou indo atrás verdadeiramente. O Jorge também quer falar. Obrigada. Pode falar, Jorge. Oi, Claudine. Eu queria acrescentar isso que a Cris falou, não só identificar a carência, mas como a gente está suprindo essa carência. Como ela deu o exemplo aí das coisas materiais, eu vou dar o exemplo dos relacionamentos. Quando você entra no relacionamento, seja ele qual for, pela aparência, ou pela sua carência, ou pela sua dependência, ou pela busca do prazer que aquele relacionamento te dá. Depois que acaba isso, e também dura pouco, vem as desilusões, as decepções e tudo o resto, não é? Então, se nós, qualquer um de nós, entrar num relacionamento que não seja por amor ou para cumprir as tarefas kármicas que foram nos concedidas, né? É melhor não entrar, porque com certeza você vai ter o sofrimento. Então, a questão real aí é o amor, é a conquista do amor, a conquista da paz, a conquista da reconciliação com aquele ser que Deus colocou, e não pelos aspectos físicos, sexuais ou qualquer um outro que aquela pessoa representa para você e que fica na ilusão de que aquilo é um amor, o que é uma paixão, que na verdade não é. E muitos casamentos se frustram por causa disso, porque começam exatamente baseado numa ilusão. Então, é necessário, como a Cris falou, perceber a carência e perceber como vocês estão suprindo a carência. O que é que está sendo usado para suprir essa carência? E porque, de um momento para o outro, estamos usando as pessoas em nossa volta para suprir as nossas próprias carências, nos tornando dependentes delas. Era isso, Claudine. Você nasceu para dar aula. Parabéns, viu? Pode falar, Helena, já aproveita o embalo. Eu só queria, assim, colocar que, para mim, pelo menos, tem me ajudado bastante a lidar com as situações, com as dificuldades, enfim, né? Com as situações do dia a dia. Desde que eu comecei a considerar exatamente o que a Cris falou, né? Eu li essa semana, não sei onde, porque a gente está lendo e vendo bastante coisa, tudo junto e misturado, que nós não somos seres humanos fazendo uma experiência espírita, nós somos espíritas fazendo uma experiência humana, né? Então, assim, ó, estar focado nisso, pelo menos para mim, né? Não sei nem se isso é o correto ou não, mas para mim, procurar me lembrar disso várias vezes durante o dia, né? Que eu estou aqui, que tudo que acontece à minha volta tem um propósito, que eu preciso analisar, que eu preciso buscar aprender,
analisar o que eu sinto, né? Então, assim, isso tem me feito bem, assim, tem tornado a minha vida, digamos, um pouco mais leve para lidar com as situações, porque os problemas, eles não vão deixar de existir, né? As necessidades, os prazeres, enfim, não muda, o que muda é a nossa forma de ver, né? Então, eu só queria colocar isso, assim, até que o Jorge falou, né, na questão dos relacionamentos, principalmente, né? A questão dos relacionamentos que está aí do nosso lado, que veio para nós, principalmente na família, não existe o acaso, né? Existe toda uma proposta por trás, né? E a gente tem que estar analisando isso e sempre pesando, né? Mas era isso, eu queria colocar que isso, depois que eu comecei, né? Porque é uma lida, né? Uma luta diária, mas depois que eu comecei a prestar mais atenção e levar sempre isso em consideração, tá mais leve. Era isso, querida. Obrigada, Jorge, Helena, Cris, né? Todo mundo com as suas contribuições. E agora essa fala da Helena, né? É sempre importante mesmo que a gente tenha esses lembretes, né, na nossa vida, seja frase, seja uma música, uma oração, que nos lembre, né, disso, né, do nosso verdadeiro propósito de a gente estar aqui e do que é real e permanente na nossa vida, né? Nossa vida no sentido eterno que ela tem, né? No sentido da nossa evolução espiritual. Que a gente sempre se lembre disso, né? Nunca se esqueça, porque é muito fácil quando a gente se envolve com nossa rotina, as coisas do dia a dia, a gente acaba se perdendo disso porque ainda não encaixou com o nosso coração, né? A gente ainda está trabalhando no esforço de encaixar isso com o nosso coração, né? De que essa que tem essa ressonância completa, né? A gente está construindo esse canal, né, de ligação. Então é sempre importante que a gente se lembre, né, que a gente retome e veja, opa, tem mais um passinho aqui para ser construído, que ainda, né, ainda tá fácil de se desvirtuar, ou, enfim, tá fácil de se envolver em tudo isso e deixar de lado, né, se acomodar com essas situações transitórias. Então, que a gente sempre se use, né, desses lembretes, essas alertas que nos aparecem para nos retomar no caminho ali, né, de dar opa, uma relembrada no verdadeiro propósito da visão aqui da vida material, né? A visão correta, realista, que se adquire da existência, emoldurará de harmonia. No entanto, a fantasia injustificada responde pelo choque inevitável com a realidade. Certamente, cautela nas decisões não se pode converter em medo de agir, sem em cultivo de pessimismo para o futuro. São a ambição irrefreada, a precipitação, a falta de controle que abrem espaços emocionais para o prazer que gera dor. Então, né, todos essas desarmonias, do sentido desarmônico que a gente vive, né, no nosso campo mental, que geram essas dores, né, e não ali, então, trazer tudo isso, né, esse conhecimento como forma de, nossa, agora eu tenho que pensar em tudo o que pode acontecer, em todas as probabilidades, as consequências desses meus atos, e isso me impedir de agir, né? Isso me fechar no medo, né? Isso ali me aprisionar, porque ainda eu estou agindo com a forma que criou o problema. Eu descobri que existe problema, e eu estou tentando resolver, e eu estou tentando evitar que ele aconteça, né? Mas eu estou usando do mesmo mecanismo que criou, que é não transformar, mas sim querer resolver logo, né? Querer tapar o buraco e aí tentar achar um método que resolva. E essa harmonia que a gente vai construir, esse processo que a gente vai viver, não é do dia para a noite, né? A gente sabe que são várias
várias e várias tentativas e erros e essa nossa vontade direcionada e, e o nosso e realmente a nossa determinação nesse sentido que vai impulsionar, né, esse movimento, que vai fazer com que ele se desenvolva, né, de uma forma que tem que ser realizado, né, para que a gente realize todos esses trabalhos que a gente precisa fazer, essas reconciliações, essas aceitações, enfim. Então, é um processo que vai nos demandar. Então, não adianta a gente querer sair agora querendo resolver tudo ou se achando a pior pessoa do mundo, né, por ter identificado certos condicionamentos ou certos padrões, ou enfim, emoções, né, que nos atingem, que são a forma que a gente se utiliza de agir, também não resolve, né? A gente precisa ter amadurecer esse conhecimento sempre em mais profundidade, né? Sempre tendo a noção da superfície e indo cada vez mais a fundo para resolver as questões, mas não tendo pressa, né? Não continuando nesse ritmo que a gente vem sempre a 1000 por hora e querendo resolver tudo, e se não está perfeito, então tem que ficar, e sabe, uma coisa que não, que precisa ser construída, né? Aos poucos, são muitas coisas para ser vistas. Se hoje a gente está vendo um aspecto, se hoje eu consigo ver um aspecto da minha vaidade, tem vários outros que eu ainda não estou vendo. Então, aos poucos, isso vai aparecendo, vai vindo à tona conforme eu vou me aproximando, primeiro desse instinto, e a minha maturidade, né, vai me proporcionando olhar mais e entender mais esse aspecto, né? E a determinação, a vontade sempre junto nesse processo todo. Mas é uma caminhada, né? Não tem como fugir disso. Não tem como achar que agora na próxima vida já resolvi isso aí. Já, já vi e já resolvi. Não, ainda tem coisas que vão vão vir à tona para que a gente veja de outras formas, né? Que a gente não tinha visto antes, por muitas vezes não estar preparado. Aí estão os vícios sociais e morais estiolando vidas, produzindo a lassidão dos sentidos e a médio, curto ou longo prazo conduzindo à loucura, ao autossídio. São alguns deles o inocente cigarro, respondendo por graves problemas respiratórios, cânceres, enfisemas pulmonares, o prazer etílico gerador de ressacas tormentosas, cirroses hepáticas, úlceras gástricas e duodenais, distúrbios intestinais, além de alucinações que levam à violência, à depressão, à destruição de outras vidas e tudo quanto é caro, precioso, como um resultado funesto. Então, esses exemplos que ele citou, né, desses vícios que a gente bem conhece, né, do álcool, cigarro, enfim, tantos outros, também são vícios, esses nossos condicionamentos mentais, né, essa forma de querer, como a Cris colocou, né, tá sempre tudo perfeito, não deixa de ser um vício muito prejudicial, né, que vai também gerar todas essas doenças, né, aonde ele tiver envolvido, né, na emoção que ele tiver relacionado, que nem a raiva, a gente sabe que está muito relacionado com o nosso chácara frontal. Agora não sei se é o frontal ou é o mas a gente sente as dores de cabeça muitas vezes por conta do condicionamento da raiva e assim as diversas doenças relacionadas com esses impulsos. Então, os vícios não são também só esses materiais, né? São os mais perceptíveis, né? São os que são mais vistos e também muito prejudiciais, utilizados como muleta, né? Para afogar muitas vezes esses sentimentos. Então, já surge lá de um pensamento, de uma situação que eu não consigo resolver, eu me apego a esse vício, tentando resolver isso, né? Tentando trazer um pouco de prazer, e isso acaba
ainda trazendo tantas outras situações que a gente, em determinado momento, tem que lidar, né? As drogas que escravizam, iniciando-se as dependências nas primeiras tentativas que parecem proporcionar prazer, estimulando a alegria, a coragem, a realização, vitórias fúlgidas sobre os fortes conflitos psicológicos, logo se convertendo em desgraças, às vezes irremediáveis. Então, a gente sabe, né, que solução fácil e rápida e muleta não funciona. Se a gente não se dedicar a se observar, a se entender, se autoconhecer, todos os outros subterfúgios, né, que a gente se utilizar, essas muletas, enfim, esses vícios, eles vão estar só postergando aquilo que a vida naquele momento está pedindo que a gente olhe. Então, o engano de considerar-se invencível, superior, provando o desconhecimento da fragilidade e da impermanência do conjunto que o constitui, especialmente do seu corpo, faculta ao ser prazer mentiroso, que o desperta sobre grandes sofrimentos. Ninguém escapa às conjunturas que constituem a vida, programadas de forma a educar e fortalecer. Seus aprendizes não a podem burlar indefinidamente. Pode falar, Helena. Olha, tu não vai rir da minha pergunta, mas sabe o que me veio à mente agora? Não existe outro caminho, a não ser esse que a gente está trilhando, do autoconhecimento e o melhoramento interior, né? Essa transformação íntima. Não existe outro caminho a não ser esse, né? Ou existe? Olha, que pergunta tola, né? Me desculpa, mas sabe, quando fica batendo assim, fico pensando assim, por exemplo, né? Tu falou em usuários de droga, né? Que infelizmente a gente conhece, tem perto muitos casos, né? E essas pessoas também um dia vão ter que passar, vão ter que parar, vão ter que se olhar, vão ter que fazer a transformação íntima, não importa daqui a quantas vidas, sei lá como é que vai ser, mas não existe outro caminho que não seja esse, né? Ou existe? Eu vou falar agora e aí depois os universitários me auxiliam. Jorge me ajuda. Mas eu acho que não tem outra saída. A única diferença que tem do processo é a gente se dar conta disso e ter acesso ao conhecimento e assimilando isso e se utilizar dessas ferramentas que a gente tem disponível para, dentro do possível, já ter uma assimilação melhor e a dor já não ser tão grande, né? Os sofrimentos que a gente vai estar tendo que ser submetidos já vão estar sendo compreendidos. Então, as situações já passam por uma categoria de compreensão, mesmo acontecendo, ainda mesmo a gente estando suscetível a isso, é diferente a nossa forma de lidar, porque já estamos envolvidos no processo, ou essa repulsão à dor que a gente fala, né? Que aí o espírito vai tão a fundo, né, nessa situação, tão envolto a tudo isso que chega um momento que não dá mais. Não tem como fugir desse caminho, sabe? Eu acho que a única diferença é como a gente vai lidar com ele. Se é levando ao esgotamento máximo, o adiamento, né? Podemos dizer assim, a exaustão máxima lá de ter que lidar, ou se a gente já vai aproveitando essas pequenas gotas que nos são dadas, né? De conhecer e aprender um pouco, e se olhar e se observar, para já ir trabalhando nessa transformação. Acho que é mais da nossa postura do que existir um outro caminho, né? Na verdade, o caminho é um só. A gente que tenta ir para diversos lugares achando que vai dar certo e no fim a gente volta para esse de origem, né? Que nos deu a vida, né? Que na verdade é Deus, né? A gente se direciona de volta a Ele.
eu acho que, não sei, Car- ahn, Carlinhos, eu ia falar. Carlinhos também pode ajudar, mas Jorge, queria uma ajuda tua para a pergunta dele. Jorge, Cris, Não, todo mundo. você já respondeu. É isso aí, não tem outro caminho. É esse mesmo. Deus não falou, ou é Deus ou é mamão, né? Então, Jesus sempre falou, é sim, sim, não, não. E ele afirmou, eu sou o caminho, a verdade que leva à vida. A vida é alegria, a felicidade. Então, não tem outro caminho. É só esse. Todos os outros caminhos nós já fizemos e deram errado. Que é astúcia, né? É querer fugir, fazer as coisas que você já se referiu. Eu vou dar a palavra para a Cris, eu só queria dizer para todos assim, que a gente pode desviar o caminho quanto quiser. O caminho é um só, mas tem consequência, né? Os cianoides ali, o pessoal do cigarro, vai nascer reencarnações e reencarnações ruins do pulmão. Os da bebida vão ter que refazer todo o perispírito naquela hora. Os das drogas também. Os do excesso do sexo também. E todo tipo de abuso leva a uma privação daquela situação na vida futura. Então, há uma consequência. E isso é educativo. É para que a gente entenda que o caminho é um só. Pode falar, Cris. Eu sei que ela está com vontade. Não, eu vou contar para vocês que, vou ser muito sincera, eu saí para ir ao banheiro, bem na hora que a Helena fez a pergunta, que eu tomei um chá e eu estava aqui me segurando. Eu não ouvi a pergunta da Helena. A pergunta dela, vou reproduzir, foi se existe outro caminho que não esse do autoconhecimento. Ah, não existe. Não existe outro caminho, porque tudo que a gente já vem experimentando traz sempre mais dor. E se a gente olhar para a humanidade como um todo, a gente está mergulhado num grande caos, como se nós estivéssemos num grande umbral, encarnados, né? Doenças, mais doenças, descontentamento, grandes arroubos de personalidade, né? Quero dizer que falta de paciência, de consideração. Então, cada vez esse ego descontrolado toma mais conta, né? Então, a gente está caminhando para uma coisa mais séria. Isso é perceptível, né? A gente pode olhar ao redor e ver o quanto as pessoas estão doentes, né? Doentes que a gente consegue ver, né? Muita parte pulmonar, que está muito ligada à tristeza, e também as doenças da alma, né? Que toda casa quase tem uma pessoa que sofre de depressão, de ansiedade, coisas assim. Então, esse caminho a gente sabe que ele não funciona, ou seja, a gente está emborcado, né? E com esse grande guarda-chuva aberto, não deixando que essas bênçãos cheguem até a gente. Então, o caminho do autoconhecimento, dessa autoiluminação, ele é o único caminho e ele é necessário e ele é urgente. Então, o tempo urge, né? É necessário que a gente realmente se volte para dentro de si e se descubra, se encontre com Deus, porque do contrário, eu acho que é impossível. Eu não ia falar, nem queria falar, ó. E aí, falei um monte. Obrigada, Cor. Foi o Jorge que sentiu aí, que precisava falar. Então, Tá vendo? Helena, Conheço. Eu conheço. não sei se tu tem mais alguma coisa. Não, mas assim, é engraçado, porque parece assim que eu já sabia a resposta. Eu não sei se vou me fazer entender, mas me deu aquela pulga assim, sabe? Porque eu não sei assim vocês, mas eu conheço uma pá de gente que diz que se chama ateu, não acredita em nada, que não sei o quê, que não tem vida após a morte, que é isso aqui mesmo, sabe? Então, assim, é o que a Cris colocou, assim, a gente está num mundo muito doente, né? Doente, eu não sei se a gente não percebia que era assim, a gente não percebia antes, ou se as coisas realmente se agravaram, né? Mas as pessoas são muito distantes de Deus, distantes, não estão nem aí para a evolução. Eu não sei, assim, sabe? Pelo menos as pessoas, assim, com as quais eu tenho convivido, é triste a gente ver, né? Aí é isso que, por isso que eu fico pensando assim, né? Nossa, né?
Bom, tem que galgar um bocado, né, esse pessoal todo, mas depois também me lembrei o seguinte, que às vezes dá um estalo na vida de alguém e eles evoluem muito mais rápido que qualquer um de nós também, né? Tem tudo isso, né? Deus é que sabe o caminho de cada um, né? Mas obrigada. Desculpe se atrapalhei a tua aula, mas me bateu essa dúvida. Obrigada, gente. Não, imagina, é sempre bom. Nenhuma pergunta é Ô, boba, Clô, nem. posso só Oi? fazer um comentário? Sim, pode. Ontem eu conversei com um amigo, e ele é da maçonaria, né? E eu, eu fiquei curiosa, porque aí eu perguntei para ele, vocês são reencarnacionistas, né? Porque, assim, é bacana ver coisas além do que a gente está habituado, né? Aí ele disse, não, a maçonaria, ela aceita qualquer tipo de religião. Então, pode chegar lá sendo presbiteriano, espírita, qualquer uma. Só não pode ser ateu. Eu achei tão interessante, né? Ele disse que, ó, tu tem que acreditar num ser maior, num ser supremo, numa força maior. Se for ateu, não é aceito na maçonaria. E olha só, né? E eles são, tu vê, eles falam que são laicos. E a maçonaria é uma coisa antiguíssima, né? Mas olha só o que é a chave, né? Precisa acreditar em Deus. Então, e a humanidade, ela está caminhando no sentido contrário, né? Deus está cada vez mais afastado. Se tu for falar de Deus em qualquer lugar, tu já é massacrado. Massacrado no sentido de, já está misturando as coisas, ou já está levando para o lado de religião. Então, existe uma falta vamos dizer assim, não é nem de religião, é de religiosidade, né? Dessa conexão com esse amor. Por isso que a gente é tão carente, por isso que a gente é tão doente, porque a gente está buscando essa felicidade no lugar completamente contrário do que a gente deveria, né? E é isso, assim, só me lembrei desse exemplo. Obrigada de novo. Pode falar, Jorge. Claudine, Helena, tem uma estrutura que a gente precisa pensar um pouco. Todo ateu é o cara que tem uma fé imensa. Ele só é um negador. Veja, a gente só pode negar aquilo que é. Se eu estou negando Deus, é porque eu sei que ele existe e que ele é. Porque senão não negaria. Não é? Por isso que Kardec, acertadamente, ele colocou no Evangelho segundo o Espiritismo que não existe o fora da igreja não há salvação, o fora da verdade não há salvação e o fora do Espiritismo não há salvação. Existe o fora da caridade não há salvação. O cara dizer que é ateu ou que não acredita em nada, mas se ele faz o bem, ele é o cara que acredita em Deus. Ele só não quer admitir. E isso pode ter uma causa kármica. Ele pode, por exemplo, ter passado pela Inquisição, ou ter passado por uma religião que lhe trouxe muito sofrimento, onde ele foi abusado, passou por castigos, e ele coloca isso aí. O que ele quer dizer, na verdade, é que ele não tem crença numa religião, não que ele não acredite em Deus, porque a própria negação dele já é a crença em Deus. Não é? O apóstolo Pedro, ele negou Deus, negou Jesus 3 vezes, até cair em si, e é o pai da igreja, não é? Então, a fé estava lá dentro dele, ele só negava isso. Todo negador, ele tem um potencial de fé, de confiança em Deus imenso, que ele fica negando para não usar. Então fica contraído esse material. Em compensação, aquele que diz que tem muita fé e tem muito religioso de todas as religiões que proclamam a fé e etc e tal, também não é verdade. Não é? No primeiro problema sai correndo. Então a gente precisa aprender a mensurar essas coisas. Não é o que a pessoa está dizendo. Precisa ver além das palavras. Não é? Além desse sofrimento que ela está tendo. E, na verdade, todo mundo, né, busca ser aceito e amado. Aí é que está a questão do egoísmo, mas ninguém quer amar e aceitar o outro como ele é. Há uma inversão
exatamente pela negação. Esse aspecto da negação, ele é muito forte em todos nós, mas ele é uma mentira, ele não é uma verdade. Todo negador, volta a dizer, é o cara que tem mais fé nesse universo. E isso é um fato, né? Até quando o professor Maurício ele deu aula sobre os arquétipos primordiais, ele coloca lá que a evolução do negador vai ser para a fé. Mas ele já tem essa dualidade dentro dele. Não é? Como aquele cara que tem muito medo, ele é prisioneiro do medo, a dualidade dele, o que vai levar ele para essa transição evolutiva, é a liberdade. Por isso que o contrário do amor não é o ódio, é o medo, né? Porque liberdade é amor. Então, é necessário escutar com ouvidos com maior profundidade, sem, como diz o Krishnamurti, sem fazer julgamentos precipitados sobre o que a pessoa está dizendo. Aí entra a compreensão, né? Ter uma mente livre, livre para escutar, sem colocar nenhum dos nossos condicionamentos. Aí a gente vai conseguir ver a verdade que o outro está escondendo, que na verdade está. Não é, Claudine? Está olhando com essa carinha meio séria aí, é porque... Não, estava pensando nisso que tu estava falando, que isso de ver, né, além do que a outra pessoa está dizendo, é tanto um exercício que a gente tem que fazer, né, assim, diariamente, e principalmente com nós mesmos, né? O que que a gente está querendo dizer, parecer para as outras pessoas e o que está por trás de tudo isso, né? Qual é a verdadeira mensagem que a gente está passando? Como é que a gente Exatamente. está... Mas a gente tem que começar a fazer com a gente, senão não consegue fazer com o outro. É tudo um conjunto. Mas é necessário fazer isso, porque muitas vezes o outro está querendo, ele está suplicando um pouquinho de amor da gente e a gente está escutando, né, os ruídos que ele está falando, contrário. É. não é contrário. Então, é preciso realmente ter uma audição mais espiritual, vamos chamar assim. É isso, Claudine. Obrigado. Obrigada, amiga. Só um pouquinho. Eu estou aqui pensando assim, o Jorge falou agora, eu fiquei imaginando assim, qual é a intenção da pessoa quando ela diz, por exemplo, ela vem dizer para mim, ela sabe, ou eu já manifestei que eu acredito em Deus, por exemplo. Qual é a intenção que há por trás quando ela diz que não acredita, né? Sabe? Deve ter alguma coisa por trás dela ali, é como o Jorge falou, né? O que ela espera que a gente faça quando ela diz para nós que não acredita no que nós acreditamos, né? É de se pensar, assim, realmente, assim, o que ela espera da gente, né? Nós estou meio falando muita bobeira hoje. Ô, Helena, desculpa, Claudine, talvez ela queira que você convença ela de que a sua religião é boa, né? E nós não temos que convencer ninguém. Isso chama proselitismo, né? Quando você quer enfiar a religião goela abaixo. Ou ela quer sua atenção, simplesmente sua atenção, se aproximar de você. Ela quer ser aceita, ela quer ser amada. E o jeito que ela escolhe disso é agredindo você, não é? E isso é uma forma de agressão, né? Como você falou, ela sabe que você acredita e chega e diz que não acredita. Então, ela quer um duelo. Mas, no fundo, ela quer ser amada, ela quer ser abraçada, ela quer ser compreendida. Então, que é, na verdade, o que todo mundo quer, Helena. Inclusive nós. Inclusive nós. Então, é como eu falei antes, aqui ninguém quer dar o primeiro passo, não é? Nós queremos ser amados e ser aceitos, mas a gente não ama e não é aceito. Então, a gente não ama e não aceita o outro como ele é. Então, cria-se uma guerra, como a Cris falou, né? Todo mundo sofre. Mas ela quer muito o seu carinho, o seu abraço, a sua aceitação. Então é isso. Desculpa, Claudine, eu interrompi até você. Não, só ia falar para Helena que é ótimo, é sempre bom essas falas, assim, porque é bom a gente compartilhar o que passa na nossa cabeça, né? Então, isso vai
às vezes tá passando também na cabeça de outra pessoa, e a gente vai esclarecendo. E isso que o Jorge acabou de falar é muito engraçado, né? Porque aí nós no nosso mundinho ali de ilusão também, e não tendo essa visão em profundidade, o que que a gente faz? Quer ir lá, enfiar a goela abaixo na pessoa, não, mas você tem que acreditar nisso, você tem que. E aí quer convencer o outro, e isso gera mais conflito, né? Mais afastamento. Então, o que o impulso era de pedir, né? Essa aceitação, a gente faz o contrário, né? Nós, imaginando nessa situação, a gente se coloca ali como uma barreira e ainda coloca tudo para fora nos nossos instintos, né? De controle, enfim, achando que nossa verdade é sempre a máxima, né? Que tem que ser seguida por todos. Então, é o quanto a gente está sempre se movimentando equivocadamente, né, nas situações. Pode falar, Cris. Clô, acho que hoje a tua aula não acaba mesmo. Não tem problema. Mas o Jorge, ele tocou num assunto tão importante que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho assim, né? Que todo mundo só quer amor. E se a gente conseguisse ver além das aparências, e a gente falou da caridade na terça-feira, né? E que isso é caridade moral, de tu conseguir olhar para o outro através das aparências, ou seja, né? Conseguir se colocar no lugar dele, ou tentar pelo menos imaginar o porquê que ele age daquela maneira. São quantas feridas ele tem, que todo mundo tem. A gente traz as feridas, né? Da criança, das outras encarnações. E eu vou dar um exemplo, porque no domingo, inclusive, tem um senhor que eu gosto muito, que ele é esposo de uma prima da minha mãe, já tem 80 anos, mas eles são bem próximos, assim. E, e ele não deixava ninguém tirar foto dele, sabe? Ele está sempre nos aniversários ali em casa, né? E ele fugia da câmera, assim, e a gente não entendia, né? Até eu fiquei pensando assim, puxa, por que ele não, né? E aí ele não se acha bonito, não se acha bem para sair numa foto. E aí, nesse domingo, ele contou a história da infância dele. Ele foi doado pelo pai, porque a mãe morreu quando ele tinha 3 meses. Então, ele contou que a madrasta esgoelava ele, assim, pelo pescoço, até ele ficar roxo, depois soltava. Várias vezes. E aí, a coisa ficou tão complicada, que ele era pequenininho, que o pai deu ele para uma outra família, né? E aí eu fiquei pensando assim, nossa, quanto sofrimento não deve ter dentro dessa criatura, né? Para ele não se aceitar nem numa foto. E esse exemplo, assim, é um pouco impactante, né? E me impactou no domingo, até de contar me dá vontade de chorar, né? Porque eu já sou chorona. E de olhar para ele assim, e se a gente for parar para observar a vida das pessoas, claro que não é tão trágico, na grande maioria, mas todo mundo tem sua dor. Então, as pessoas só querem amor. Então, se numa situação difícil, numa dificuldade com um familiar, com uma pessoa, sei lá, que a gente não conheça, ou numa situação difícil, ou com a gente mesma, as pessoas, a gente só quer ser acolhido, só quer se sentir amado, só quer se sentir pertencente, né? Então, porque a gente tem essa carência de Deus, a gente não se sente filha de Deus, verdadeiramente. Então é isso. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Nossa, foram ótimas as contribuições. É sempre bom ter essas outras perspectivas na aula. E não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, mas eu não tenho nada para acrescentar. Acho que foi tão bom. Estava aqui só pensando em tudo isso que foi falado. Senão eu vou seguir com os slides. Provável que a gente não vai finalizar hoje, mas ainda tem mais uns minutinhos. O sofrimento é resultante do condicionamento
abarca a educação incorreta, a convivência social pouco saudável que propiciam agregados físicos e mentais contaminados. A escala de valores para muitos indivíduos apresenta-se invertida, tendo por base o imediato, o arriscado, o vulgar e o promíscuo, o poder, o transitório, a força, como relevantes para a vida. Os seus agregados, sobre altas cargas de contaminação, produzem sofrimentos físicos e mentais duradouros. Então, toda essa inversão, né, de valores, enfim, de percepção, toda essa forma ilusória que a gente tem lidado, né, e escolhido para enxergar a vida, né, através desse véu, né, dessa não querer ver, não querer lidar com a realidade, sempre muito envolto, então, nessas impermanências, né, nesses prazeres momentâneos, nessas felicidades passageiras, que estão atreladas ao poder, ao controle, à força, né, a essa questão do imediato e do transitório que ela traz, são sim todas situações passageiras e impermanentes, mas que nos trazem marcas que são duradouras, né? E que são ali, não tem esse caráter imediato que a gente acha que vai ter, né? A marca, ela vai ser duradoura. E tão duradoura quanto a gente resolva refazer todo o processo que originou. Então, quanto vai nos demandar esforço, determinação e vontade para ter que lidar com tudo isso que a gente achou que era só, né? Ah, só momentâneo, só uma coisa ali de passagem, tão iludidos na situação que não se dá conta que isso vai nos afetar, né? Essas escolhas e essa forma de conduzir a vida vai nos afetar aí por talvez diversas encarnações para que isso possa ser resolvido, né? Possa ser transformado. Então, as festas ruidosas atraem a atenção. As companhias jovens e irresponsáveis despertam interesse. As conversações chulas produzem galhofa, que são satisfações de um momento, responsáveis por sofrimento de largo porte. Ao mesmo tempo, a contaminação psíquica e física deriva dos condicionamentos doentios dos grupos sociais e dos indivíduos. Promove sofrimento que poderiam ser evitados. Então, em resumo, né, que quer dizer tanta palavra difícil, que todo esse meio, né, que a gente está envolto de tanta, por vezes, futilidades, né, enfim, digo, envolto na questão material, né, eles só nos geram um momento, né, de compactuar com aquilo e de trazer aquilo, essas pequenas satisfações, mas que são cargas imensuráveis para o nosso sofrimento, né, só estão nos puxando para trás, assim, falando de uma forma bem prática, porque a gente está só atrasando o processo, né, contaminando ali a nossa mente, né, o nosso psiquismo com tudo isso, né, se abastecendo de toda essa negatividade que auxilia, né, que está ali contribuindo para impedir que a gente veja, né? Então a gente vai se carregando, ao invés de estar se carregando de energias salutares, de que nos auxiliem, né, buscando essas ferramentas que nos auxiliem no autoconhecimento, né, nessa autoiluminação, a gente está só carregando com mais energias negativas, com mais energias que nos deixam para baixo, né, que nos contaminam e que acabam deixando o processo ainda mais doentio e doloroso, né, carregado de tanto sofrimento.
por reforçar todas essas nossas características sombrias, né? Então, ao invés de estar resolvendo, a gente fica ainda acumulando mais situações. O homem vive na Terra sobre a ação de medos, da doença, da pobreza, da solidão, do desamor, do insucesso, da morte. Essa conduta é resultado do seu despreparo para os fenômenos normais da existência, que deve encarar como processo da evolução. Então, quanto, né, desses nossos medos que são tão comuns, eu queria saber quem de nós não tem um desses medos, né, se não todos, e eles estão tão relacionados, então, com essa forma que ela coloca, né, nesse nosso despreparo, que a gente pode também colocar como uma imaturidade no processo, de achar que tudo isso define, como se tudo isso fosse definitivo, né, na nossa vida, como se isso determinasse. Então, esses nossos medos são infundados, porque a gente não olha a situação como tem que ser, né, nesse sentido de eternidade, de profundidade. Então, isso acaba nos atrasando, não atrasando, porque não é a palavra correta, né? Mas nos faz ter dificuldade para vivenciar o processo, né? Para vivenciar essa caminhada da evolução, porque a gente fica apegado, né, a esses fragmentos, a esses medos, e eles acabam nos paralisando. Que o medo tem, ele tem esse mecanismo, né, de paralisia, de inação. Então você fica ali, né, só pensando naquilo, né, só alimentando aquele pensamento, aquela situação, exatamente como a figura mostra, né, presa ali na, preso nas nossos condicionamentos mentais e não consegue ver além daquilo, né? Ver que tem muito mais vida, tem uma eternidade de situações e alternativas que a gente vai vivenciar que são muito além dessa transitoriedade, né? Desse momento ali que a gente está envolto. Herdeiros da própria consciência é também legatário dos atavismos sociais, dos hábitos enfermos, dentre os quais se destacam esses pavores que resultam das superstições, desinformação e ilusões ancestrais, formando os condicionamentos. Então, como que se formam nossos condicionamentos, né? Toda essa parte aqui, que eu esqueci de falar antes, ela já está tratando, então, do sofrimento pelos condicionamentos. E aqui, né, então, ela explica da onde surgem esses condicionamentos, então, relacionado com todos esses processos ilusórios, que são ancestrais, né, não são só nossos, vêm aí de gerações que alimentam, né, e isso vai sendo repassado, a desinformação, a falta desse contato, né, com, com essa informação da lei, do autoconhecimento, então, superstições, enfim, tudo isso que vai formando essa forma mecânica que a gente tem de agir, né? Que a gente acredita ser a correta ou a única conhecida para resolver os problemas. Então, ficar replicando isso, né? Replicando, usando ali a força que criou o problema, achando que vai resolver, e isso acaba criando outro problema. Enfim, a eterna ali, bola de neve que a gente está envolto e não consegue se resolver, porque não consegue olhar além disso, né? A gente está tão fechado, tá, né? Enfim, envolto pelo condicionamento que a visão e, e os nossos demais sentidos ficam limitados, né? Principalmente o nosso coração, né? Esse canal de comunicação está afetado e a gente não consegue se acessar, né, a verdadeira fonte das nossas informações, né, a verdadeira fonte da verdade, que a gente está ali aprisionado a tudo isso, absorvendo e impregnando-se desses fatores negativos
os sofrimentos apresentam-se-lhes inevitáveis, produzindo distúrbios psicológicos, mentais e físicos por somatização automática. Então, em resumo, né, tudo isso vai nos gerar as doenças, né? Então, a somatização vai refletir nas nossas dores do nosso corpo físico ou, enfim, nas nossas dores mentais, né? Nos nossos sofrimentos e processos mentais que a gente está suscetível por conta de todo esse processo que nós mesmos a gente vem, né, ao longo das nossas encarnações construindo, sem se dar conta, sem se dar conta das consequências que nós mesmos estamos trazendo para a nossa vida. A educação é calcada nos valores éticos, morais, não castradora, que estimule a consciência de dever e da responsabilidade do indivíduo para com ele próprio, para com o seu próximo e para com a vida, equipa-o de saúde emocional e valor espiritual para o trânsito equilibrado pela existência física. Pode falar, Jorge. Claudine, todos os nossos pensamentos que nós temos hoje em dia, todos nós, são de condicionamentos. Nós não temos nenhum pensamento que não venha de um campo de condicionamento, de dentro da mente mecânica, de conteúdos mentais, como ele colocou antes, de ancestrais, esses pavores. E alguns deles vêm desta vida, da nossa infância, de todos os impulsos que recebemos dos nossos pais. Muitas das doenças que nós temos em adulto são ainda acúmulo de energia daquelas situações que passamos na infância, com todos os condicionamentos dos nossos pais sendo repetidos para nós durante 10, 15, 20 anos, né? E não há como não absorver esses condicionamentos e depois repeti-los vivendo. E aí você vai acumulando energia, você vai acumulando energia. E pior, a gente não vê isso. Como não vemos atualmente. Nós não vemos que nossa mente simplesmente repete comportamento. Se parar um pouco para observar todo dia, vai ver que nossa mente ela repete os comportamentos. A mente manda na gente, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça de novo, faça de novo. No outro dia ela repete tudo de outra vez. É que não temos tempo de parar para observar. Mas se você tiver o trabalho até de escrever o que você come, o que você bebe, a roupa que você veste, a raiva que você tem, tudo, você vai ver que no outro dia vai se repetir tudo. Absolutamente tudo. Então, esse sofrimento por condicionamento, ele é o pior de todos, porque ele é muito difícil de você sair. E está produzindo um fluido que não é bom, que em algum momento ele vai. É que Deus está no comando, não é? Ele vai vir na hora que a gente estiver pronto para resolver a questão. Mas ele vai aparecer em algum momento. Em algum momento ele vai aparecer. Então, seria interessante para todo mundo observar-se melhor, ver-se melhor, olhar para os seus pensamentos e sem se comportar como eles querem, questioná-los. Isso não é perda de tempo se você fizer isso, é ganho, como ela colocou ali, ó, em saúde emocional, em equilíbrio para a existência física, em transição do processo evolutivo para fora da mente mecânica, uma abertura melhor em ressonância com o anjo da guarda, com os espíritos mais altos, porque dentro desse cascão, dessa barreira vibratória, dentro desses condicionamentos, observando e vivendo só desses condicionamentos, não tem como uma ajuda maior chegar para nós. É muito difícil.
Não que não queira, como a Cris falou, o guarda-chuva está aberto. Então não chega. Então é importante entender isso, parar com a correria do dia a dia, não fazer nada sem observar o pensamento e sem discernir sobre ele, se você quer ou não se comportar daquele jeito. Se você quer ou não fazer o que sua mente está mandando você fazer. Isso é tudo. Ela manda você ter inveja, ela manda você ter ciúme, ela manda você ter raiva, ela manda você ficar bravo. Tudo. Ela diz como você deve se vestir, o que você deve comer, o que você deve calçar. Tudo isso é condicionamento. De quem você deve gostar, de quem você não deve gostar. Observem e vejam, anotem, façam um pequeno esforço e consegue se sair dessa mente mecânica. Estejam mais presentes na sua casa mental, não ausentes. Permaneça dentro do pensamento, vendo ele, discernindo sobre ele, escolhendo. É muito importante escolher, gente, se quer ou não fazer aquilo. Mas para isso precisa viver dentro da sua casa mental, não fora dela. Então, esse sofrimento por condicionamento passa de uma encarnação para outra, de uma vida para outra, porque eles se repetem. Tanto que o Evangelho fala disso, que nós vamos falar no próximo capítulo do Evangelho, né? Você nasce como filho, na outra encarnação você vai ser pai do seu pai vai ser seu filho. E se repetem os condicionamentos. E na outra, você volta a ser filho de novo, e seu filho é seu pai. E esse círculo contínuo, ele não tem fim, porque exatamente você está dentro de um círculo, como foi explicado ali na aula que deu do mito de Híbris, né? Que nós só estamos girando dentro de um círculo sem sair dele, tudo ilusório, tudo fantasia, tudo... E se vocês pegarem a aula da Claudine, veja quantas vezes ela falou de ilusão, quantas vezes a Joana de Ângeli falou que nós estamos dentro da ilusão. Nós estamos dentro da nuvem o tempo inteiro. A televisão condiciona a gente. A internet condiciona a gente. O que você pegar, o trabalho condiciona você, porque o patrão, ou não sei quem, quer que você repita comportamento. Tudo vive-se de condicionamento. E se não tiver uma mente muito aberta, arejada, não consegue perceber-se, ter uma autopercepção a ponto de identificar esses condicionamentos e resolver. Esse é o maior trabalho que a gente pode fazer por nós mesmos. Muito obrigado, Claudine. Você, como sempre, nota 10. Obrigada, eu que agradeço. É sempre bom estar aqui. Eu acho que acabou a aula. Sei que já acabou o horário, mas só tinha mais um slide, mas a gente falou tudo que era necessário. Acho que conseguimos compartilhar. E era isso. Obrigado, todo mundo. E até a próxima. Desculpa, Chloe, eu puxei aqui e não vi que caiu. Ah, não. Já era 9 Já horas. está na hora. Já está no horário. Eu estava, interessante que eu estava aqui com aqueles escritos abertos, né? Bem na página do apego, e tem uma parte que diz assim, eu acho interessante. Ele diz assim, o homem acredita que é o que verdadeiramente não é. Criaturas humanas têm uma visão nebulosa, veem apenas as aparências, a superfície. Acreditam que a figura que se apresenta é a forma real, inspirando o ser a acreditar que aquela imagem é a verdadeira. Atravessa as encarnações agarrado a essa imagem. Tua forma de agir e de pensar se perpetua de tal forma que a mudança fica quase inviável. Criam-se cinturões de forças e imagens que interrompem o fluxo do novo. E é isso que a gente faz, né? E segue ali adiante. Mas é isso. Alguém quer encerrar? Nós estamos em poucos aqui.
Não? Então, Pode encerrar. opa, vamos lá, Carlinhos. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, né? Agradecemos a todos pela aula de hoje, todos que deram passaram suas informações para o nosso aprendizado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no